Eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura no texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Ele é o evangelho de hoje, né? Uma liturgia que tem duas palavras maravilhosas que dão a chave aí, a leitura para essa liturgia. Então, Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, nós não vamos tomar toda a leitura desse evangelho de hoje, vamos pegar somente uma parte, que são esses dois primeiros versículos, o 21 e 22, que diz assim: Então Pedro se aproximou-se dele é Jesus, né? Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de um evangelho que é muito conhecido, inclusive daqueles que nem têm tanta frequência na igreja, né? Pedro, querendo ser aquele aluno nota 10, ele faz uma pergunta para Jesus, já imaginando saber a resposta, que era o que se tinha até Jesus começar a propagar, a pregar, a ensinar a sua doutrina, né? Só que a resposta de Pedro, na doutrina, nos ensinamentos que Jesus vem nos ensinar, ela não é a mais correta. Aliás, ela não é a correta. Então Jesus retorna a Pedro o ensinamento dizendo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que quer dizer perdoar infinitamente. Perdoar todas as vezes que alguém, né, vir e de alguma forma nos ofender. E aí o Senhor, ele vai dar continuidade ao seu ensinamento justamente através de uma parábola, que na Bíblia, a tradução da Ave Maria, tem o título de Parábola do Servo Cruel, que eu não vou ter tempo, né? Nós não temos como fazer isso, né, pelo tempo que nós temos aqui de programa, mas também é uma parábola muito conhecida. Eu vou só lembrar você, refrescar a sua memória ou fazer o resumo para aqueles que não conhecem. Havia um senhor, esse senhor tinha servos e ele resolveu então ajustar as contas com os seus servos. E pegou um deles que tinha uma certa dívida, que simplesmente era uma riqueza, era uma fortuna imperial, né? Não tinha como esse servo pagar essa dívida. E esse servo, então, ele reconhece isso, ele reconhece que é devedor e pede misericórdia daquele senhor. Aquele senhor perdoa o seu pecado, perdoa a sua dívida, e aquele servo, então, sai, né, sem mais precisar pagar a dívida, porque o Senhor lhe perdoou a dívida diante do seu pedido de misericórdia. Saindo dali, aquele servo encontra outro servo, né, que é amigo dele, mas que também lhe devia uma quantidade mínima, pequeniníssima de dinheiro. E ele, então, cobra desse amigo, e ele fala: misericórdia, eu não tenho como pagar, ainda que seja pouco. Só que agora, aquele que havia sido perdoado pelo seu senhor, ele coloca esse amigo que lhe devia na prisão, na cadeia. Ele não aceita o pedido de misericórdia. Enfim, ele não perdoa. Como eu disse, a palavra de leitura, as duas palavras-chave dessa liturgia de hoje seria perdão e arrependimento. Se nós olharmos para Daniel, da onde tem a primeira leitura, nós vamos ver os jovens, os 3 jovens amigos de Daniel, eles estão na fogueira ardente, né? Eles foram jogados lá porque se mantiveram fiéis à palavra do Senhor. E ele lá, já dentro dessa fogueira, né, dessa fornalha, ele faz uma oração, e na oração ele começa dizendo, né, com as suas palavras, o quanto, de fato, eles haviam sido merecedores de estarem ali. Olha isso. Eles estavam em uma fornalha ardente, e ao invés de reclamarem com Deus, eles assumem: sim, nós temos certa culpa. E eles foram colocados ali porque se recusaram, né, a seguir uma orientação de idolatria. Só que eles não vão para Deus com arrogância. Meus irmãos, perdão e arrependimento. O Senhor da parábola é o nosso Deus, é o nosso Pai. Aquele servo é o servo que pede misericórdia e ele recebe. Só que Deus gostaria, Deus orientaria
que ele agora fosse transbordador da mesma misericórdia. Ou seja, a misericórdia recebida é misericórdia transbordada. Então, as coisas que nós queremos ficar com esse evangelho no dia de hoje. A iniciativa do perdão é de Deus. Deus toma a iniciativa. Já em Gênesis capítulo 3, assim que o homem e a mulher pecaram, ele promete a salvação. Ali já está o perdão antecipado de Deus. Quando ele diz que do filho, da descendência da mulher, surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E olha, atenção, meu irmão, minha irmã, em nenhum momento Adão reconheceu-se pecador e pediu perdão. Deus, quando se aproxima de Adão, depois de eles terem comido do fruto do centro da árvore do centro do jardim, ele não assume. Ele podia levantar a mão e dizer, realmente eu comi do fruto na qual eu não devia ter comido. Me perdoa, Senhor. Não, ele não faz isso. Independente de reconhecer o seu pecado, independente de estar arrependido e pedir perdão a Deus, Deus antecipa, Deus toma a iniciativa. E é por isso que lá no final da Bíblia, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19, São João diz, se amamos é porque Deus nos amou primeiro. Então a primeira coisa que eu queria partilhar com você, o meu e o seu pecado é uma fortuna imperial. Nós não temos como pagar uma ofensa feita a Deus. Mas Deus, porque nos ama primeiro, ele se antecipa. E ele vem até nós e estende a sua mão, o seu perdão. Depois a realidade do transbordar. Eu sei, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é difícil perdoar alguém que nos magoou, que nos ofendeu, que nos decepcionou. Mas a iniciativa de Deus em nos perdoar está justamente aí, o dom, a graça que nos concede perdoar aquele que nos ofenderam. E é por isso que no Pai Nosso, Jesus mesmo vai colocar, como instrução de oração, a seguinte frase: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É dom de Deus, então nós precisamos pedir para justamente poder liberar o perdão na vida daqueles que nos ofenderam, nos magoaram. Então, é iniciativa de Deus, é dom de Deus, a capacitação, a possibilidade de eu e você transbordarmos perdão àqueles que nos ofendem, mas também é iniciativa e decisão do homem. Se você não tomar essa iniciativa, se você não tomar posse do dom de Deus, vindo da cruz de Cristo, onde ali definitivamente os nossos pecados são pagos e perdoados, se nós não vamos para a cruz de Cristo e ouvimos ele falar, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, e tomamos esse dom, o dom do perdão de Deus, coroado, concreto, na cruz de Cristo, e aí com esse dom tomamos a decisão de também perdoar os nossos irmãos, nós não vamos ser esse transbordar do amor de Deus misericordioso que estende a todos o seu perdão. Eu queria terminar dizendo qual é a importância de se reconhecer pecador, porque só assim eu posso me arrepender no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz essa obra, de me convencer, de convencer a você do seu pecado. E se hoje o mundo é avesso à palavra pecado, porque hoje o mundo prega que tudo pode, até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente encontra esse tipo de pregação, No entanto, se nós não valorizamos o preço que foi pago por causa do meu e do seu pecado, por causa do pecado da humanidade, que é Cristo dilacerado naquela cruz, se esvaindo, esvaindo a sua vida, ofertando a sua vida, nós também não vamos valorizar a salvação. É necessário que a gente tenha consciência do nosso pecado, como aqueles jovens que estavam na fornalha começam a dizer, eu pequei. E o salmo de hoje, e assim eu termino a nossa partilha, o salmo de hoje vai justamente nos lábios do salmista, ou na pena, ou enfim, na inspiração dada ao salmista, fazer um apelo. No versículo 7 do Salmo 24, diz assim, não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos, mas em nome da vossa misericórdia, lembrai-vos de mim.
Eu quero dizer a você que nós estamos, meu irmão, minha irmã, no tempo propício. Deus, nessa quaresma, todo dia, a todo instante, tem em memória, tem em lembrança você. E o perdão antecipado já é dado desde Gênesis, capítulo 3, e é confirmado, ratificado na cruz de Cristo. Basta que eu e você peçamos perdão. Eu convido ainda, de forma sacramental, procure um sacerdote, confesse os seus pecados e, recebendo a misericórdia de Deus pelo perdão, que também você possa ser e se transbordar da misericórdia e do perdão de Deus. Amém.